Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a definição de sequência numérica. Aqui eu tenho alguns exemplos de sequência, ou sequenciamento genético, sequência de números da Mega Sena, sequência de colocação numa Olimpíada e sequência de Fibonacci. Sequência numérica dentro da matemática a gente define como sendo uma função. Então, uma função cujo domínio é o conjunto dos números naturais sem o zero no conjunto dos números reais. Isso significa que a gente vai pegar um elemento dentro dos naturais e associar um elemento qualquer dentro dos reais. Aqui eu tenho como exemplo a sequência de números pares. Então, meu primeiro elemento par é o número 2. Então, como a gente definiu como sendo uma sequência, então, f de 1, ou seja, o número 1, eu vou associar ao número 2. 2 é o primeiro número par da sequência de números pares do conjunto dos números reais. Depois, o f de 2, ou seja, o segundo número, eu vou pegar o 2 e vou associar com o 4. E assim sucessivamente. O terceiro, vou associar ao 6. Então, a minha sequência é o 2, 4, 6 e assim sucessivamente. Lembrando que a gente associou o número 1 ao 2, o 2 ao 4, o 3 ao 6 e assim sucessivamente. Então, essa, só para recordar, né, quando a gente tem essa estrelinha aí, significa que eu tô tirando zero fora. Então, os naturais só são 1, 2, 3, 4, assim, sucessivamente. Outro exemplo aqui de sequência, a sequência de casos confirmados de Covid-19 de 14 de março a 4 de abril de 2020 em Mato Grosso do Sul. No primeiro dia, a gente tinha 2 casos confirmados. No segundo dia, dia 15 de março, permaneceu 2 casos, não aumentou. Depois, no dia 16, foi para 4 casos confirmados. No dia 4, ou seja, no quarto dia de caso confirmado, ele foi para, deixa eu colocar aqui, ó. Então, 2 dias, 3 dias, quarto dia, quinto dia, sexto dia, assim sucessivamente. Então, no quarto dia, tinha 6 casos, ou seja, essa sequência aqui, se a gente for colocar, vai ser 2, 2, 4, 6, 7, assim sucessivamente, até o dia 4 de abril. Então, eu peguei o número dentro do conjunto dos naturais e associei a um número. Primeiro, o número 1 ao 2, o número 2, que é o segundo dia, 2, 3, 4, 4, 6. Outro exemplo de função. Bom, como a gente define, então, como sendo uma função, eu posso encontrar uma sequência numérica só com a lei de formação. Então, dada a lei de formação, em um exercício eu consigo encontrar quem é essa sequência. Então, aqui, ó, coloquei uma lei de formação como sendo x mais 3. Então, eu vou associar cada elemento do domínio somando 3. F de 1, por exemplo. F de 1, primeiro elemento, eu vou associar com 1 mais 3, que deu 4. O segundo elemento, eu vou associar com 2 mais 3, 5. O terceiro vai ser 3 mais 3, 6. E assim sucessivamente. Então, essa minha sequência, o primeiro elemento vai ser 4, o segundo elemento vai ser 5, o terceiro vai ser 6, e assim sucessivamente. Lembrando, ó, que esse 4 é o elemento do conjunto dos reais que eu associei, que o 1 foi associado. Depois, o f de 5 é o f de 2. O f de 6, o 6, né, é o f de 3, ou seja, o terceiro elemento, e assim sucessivamente. Então, aqui eu consigo, a partir de uma lei de formação, exibir os elementos da minha sequência. Aí, um detalhe importantíssimo, tomem cuidado, o conjunto dos números reais, a gente pode dar 2 interpretações para ele. A primeira, que é o mais comum e que aparece mais dentro do livro de vocês, assim, do ensino médio, é considerando que o zero seja um número natural. Partindo disso, a gente tem 2 conjuntos naturais aí nesses livros. Aquele que inclui o zero, né? Tipo esse aqui, e aquele que não inclui zero.
Se eu considero o zero natural, então para eu não incluir o zero, eu coloco esse estrelinha. Colocou essa estrelinha no conjunto, então eu considero aí então os naturais a partir do 1. O que que isso muda nas contas? Por exemplo, o nosso primeiro elemento, quando a gente usa esse conjunto aqui, considerando o zero natural, o zero eu vou associar o 2. Então, na verdade, o meu primeiro elemento vai ser o elemento 0. O segundo elemento é o elemento 1. O terceiro elemento vai ser o elemento 2. E assim sucessivamente. Por exemplo, se a gente estivesse calculando lá pela lei de formação, mudaria o primeiro elemento. Porque se eu considerar os naturais, o primeiro elemento ficaria f de 0, f de 1, né? Igual a 1 mais 3, que é 4. Agora, se eu considero os naturais com zero, então o primeiro elemento vai ficar f de 0. F de 0 igual a 0 mais 3, que é 3. Ou seja, mudou o primeiro elemento, tá vendo? Como é importante. E tomar cuidado com isso, sempre verifica. Se ele estiver considerando naturais e definiu como sendo zero natural, então você vai começar a partir do zero. Isso acontece bastante em química, física, biologia. Às vezes, quando você vai aplicar sequência, o primeiro elemento é considerado o elemento zero. Tipo assim, você começa a contar, né, com o zero. E aí, então, tem que tomar cuidado com essa diferença. No caso, quando considera que o zero não é natural, e isso a gente encontra mais nos livros um pouco mais de graduação, assim, de superior, mas pode acontecer também, se estiver pegando um livro aí, e aparecer os naturais assim, né, sem o zero, sem o asterístico, nem nada, e ainda assim, ele considerar o número a partir do 1. Isso significa que ele já está considerando direto que o zero não é um número natural. Sabendo disso, né, considerando isso, então nem existe o estrela, porque na verdade o zero nem está ali dentro. E aí a gente tem então que, mesmo não tendo estrela, o seu primeiro termo aqui vai ser pelo f de 1 e não f de 0. Ok, então toma cuidado com isso daí. Aqui um exemplo de como ficaria, né? Então, imagina que as Olimpíadas, a gente começa a contar pelo 1, então eu vou falar esse daqui, se eu estivesse considerando o zero sendo natural, então ficaria o N estrela. E se eu considerar que ele não é, mesmo estando o N sem o estrela, eu já estou considerando que o zero não está ali dentro. Agora, quando a gente considera que o zero é natural e considera esse conjuntinho aqui, ó, começando do zero, é essa a diferença que eu falo para vocês. Então, o nosso primeiro elemento não seria tipo, primeiro colocado é o colocado, né, em primeiro lugar. Não, seria o colocado zero. Então, zero ficaria no primeiro lugar. O segundo lugar ficaria com o primeiro e o segundo com o número 1 e o terceiro com o número 2. Ficaria dessa forma. Então, tem que tomar cuidado na hora de escrever. Aqui é um exemplozinho de uma prova do ITA, de 2021, mas sempre quando o ITA coloca, só curiosidade, aqui, ó, só que ele define já, né? Então, na prova do ITA, ele já define para vocês que o zero, ele não é natural. Então, dentro desse contexto aqui, você vai considerar já esse conjunto aqui. Mesmo sem ter o estrela, né? O zero já não tá aqui. Então, tem que tomar cuidado com a prova que você estiver fazendo, observa, sempre vai estar dito ali em algum lugar como ele está considerando. Na maioria das vezes é aquele primeiro caso, né? Tem o natural e o natural estrela, que é sem o zero.